Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal. 5º capítulo. Adentremos um pouco mais no entendimento da formação do processo de expurgo, ou como também é mais conhecido de degredo. Tendo chegado até aqui, você já entendeu o porquê da necessidade deste processo, sabendo quanto este é um momento que urge por auxílio e trabalho. Bom, já que entendemos que é chegado um momento de um alto desvio padrão energético, tendo sido explicadas as causas bases da sua ocorrência, além de superficialmente como se efetua a sua identificação, podemos entender termos iniciado a compreensão, ainda que em partes, do estado energético em que se encontra o seu atual lar, a Terra. Neste sentido, aliando o que foi dito e demonstrado a você até aqui com um ponto de raciocínio lógico, podemos chegar a algumas conclusões sob diferentes perspectivas acerca do que terá lugar à frente para a finalização do processo que já foi instaurado. Todavia, estas conclusões vêm acompanhadas de inúmeras dúvidas. Isso se você realmente tiver feito o exercício de ideação das consequências que podem vir sob esse novo olhar. De qualquer forma, seguiremos com o aprofundamento, independentemente da quantidade de dúvidas que você tem até aqui. Em primeiro lugar, vamos em direção do mais importante ponto a ser focalizado. De maneira rápida, sem me alongar, apenas para que você não fique com dúvidas sobre qual o cerne do processo de degredo, evitando assim que se perca em variáveis ou nas consequências que são geradas, venha comigo e olhe mais uma vez para os espíritos, para a comunidade espiritual que forma um planeta ou um mundo. Por mais que tomemos como exemplo a Terra, por quanto mais fácil de serem tangibilizadas as explicações, a condição para outros orbes ou mundos é sine qua non. A base de conhecimento é replicável, pois a lei de causa e consequência se repete. O que se altera, unicamente, é a complexidade entre os processos, pois alguns possuem maior nível de energia do que outros, com grau de desordem maior, causando assim complicações no momento de escolha e aprovação do local para onde os espíritos serão enviados. Neste momento, serão estes espíritos, os degredados, expurgados ou enviados que se constituem o foco do trabalho, dedicação e planejamento, para que se dê o chamado degredo. O processo, então, é principalmente para eles. E quem seriam? Vamos lá. Os que não se enquadram mais, os que cairiam na erraticidade entre os planos material e espiritual, os que de alguma forma se perderam no tempo e nas oportunidades de evoluir, os que se encontram aquém de suas capacidades e de seus irmãos que aproveitaram as oportunidades e que evoluíram. É para estes irmãos que perderam a visão que trabalhamos. É a misericórdia divina que estende a mão e diz: venha, meu irmão, para uma nova oportunidade. Esta oportunidade não é uma surpresa do destino, não advém da sorte ou de uma escolha deliberada e aleatória. Ela é fruto de um longo planejamento que leva em conta todos os irmãos que serão enviados ao novo lar, reconhecendo os desafios que são aptos e ideais ao estágio evolutivo de cada espírito. O degredo que se iniciou é de complexidade similar ao que foi feito de Capela para cá. Em todos os casos, o foco é para os espíritos que são enviados e não para os que ficam, por mais que estes últimos, de forma direta, também acabem sendo auxiliados. Isso porque facilitará a eles como facilitou aos que ficaram em Capela e não vieram para cá. O grande desafio, portanto, é que não haja um descompasso, se é que me entende. Um descompasso ou uma diferença muito grande no nível dos desafios impostos à comunidade espiritual de um mundo. Já que iniciamos o processo de compreensão do foco e da causa de um processo de degredo, que de uma forma direta auxilia na evolução de um planeta, mas que auxilia ainda mais os irmãos que são degretados, passemos a analisar o exemplo entre Capela e Terra, para assim entender um pouco melhor esse ponto focal nos enviados a um novo lar. Quando foi identificado em Capela a necessidade de execução do degredo, culminando na chegada à Terra dos conhecidos degredados de Capela, a intenção foi a criação de um cenário que fosse mais propício para os irmãos que tinham dificuldade moral ou intelectual de lidar com a conjuntura que aquele planeta exigia de seus residentes.
Importante saber que a comunidade espiritual, à semelhança da comunidade de um bairro ou de uma nação, evolui e que, ao evoluir, formam-se algumas regras, dentre as quais a primeira se traduz na compreensão dos porquês de cada situação e de suas respectivas consequências. A seguir, vem a regra da compreensão da necessidade de aceitação destas ações, que começam a ser geradas cada vez mais com o objetivo de banir os que agem contra estas regras, que vão se formando no inconsciente da comunidade. É o estado energético da comunidade que barra fortemente cada infrator, pressionando um tipo de exclusão ou marginalização deste que não consegue acompanhar o estado evolutivo da comunidade. Todas essas ações são muito pouco tangíveis, estando fortemente ligadas ao padrão energético médio da comunidade. Foi exatamente isso que ocorreu em Capela, tendo chegado um momento em que muitos espíritos foram encontrando dificuldade de se encaixar na comunidade. Lembro aqui que comunidade espiritual é material e espiritual, ou seja, tanto encarnados quanto desencarnados. Na existência, portanto, desta dificuldade de se encaixarem, que é vista a partir de falhas consecutivas e identificada na erraticidade de muitos espíritos, tomou-se a decisão de enviá-los para a Terra. Aqui, esta grande quantidade de espíritos conseguiria sair deste ciclo vicioso da erraticidade. Isso porque aqui encontraram um novo contexto para lidar com as dificuldades próprias, conseguindo mais facilmente desvincular-se de mágoas do passado para escutar melhor as intelectualidades que possuíam, uma vez postas à prova em um novo lar, cujas características eram diferentes do ponto de vista biológico, onde necessitava-se muito evoluir científica e socialmente para que se chegasse ao ponto em que estavam, conheciam e conviviam. Isso é fundamentalmente importante para os espíritos que vão embora, porque caindo em um novo contexto, conseguem evoluir mais rapidamente seus cabedais do que aqueles que ficaram para trás. Uma vez mais, importa fazer uso do exemplo de Capela e Terra. Se analisarmos a média evolutiva dos que de Capela saíram há 6.000 anos, em comparação com os que lá ficaram, e comparando-os na atualidade em relação a quando de lá saíram, veremos que, por mais que a média da comunidade de Capela esteja realmente mais evoluída, a diferença entre eles reduziu-se drasticamente. Vê-se assim o quanto é importante manter o foco nos espíritos que serão enviados para um novo lar. Portanto, foquemos no foco. Agora, dito isto, poderemos seguir para estudar o contexto, que também é importante, mas sem que você perca de vista o verdadeiro ponto de atenção de todo o processo que aqui será demonstrado.